se você não tem a tua característica firmada ali, na verdade, o teu resultado firmado, como é que você vai cobrar resultado de outro? Então, assim, pra mim, eu preciso comparecer naquilo que primeiro cabe a mim, para depois poder fazer algo com as outras pessoas. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Júnior na Lata. Como vocês sabem, estamos numa nova temporada sobre liderança, mas nós começamos com autoliderança, porque se você não se autolidera, não tem como você liderar outras pessoas. Hoje temos um convidado especial, mas antes de eu falar quem é, já dá o seu like, se inscreve aqui, faz todas essas coisas para você poder sempre receber os episódios aí fresquinhos que saem todas as terças-feiras. E também não posso deixar de falar dessa parceira nova que a gente tem, que é a IF, que me ajuda aqui a me vestir para eu poder estar com roupas diferentes para vocês, gente, porque pensa como é difícil você arranjar roupa nova a cada episódio, mas é especial para vocês, pra você não achar aqui que eu só uso a mesma roupa na minha vida. E eu tô sempre muito bem vestida com essa loja maravilhosa que tá aqui na descrição. E eu queria apresentar a pessoa de hoje. Eu vou primeiro ler essa bio dele aqui e depois eu falo o nome, tá bom? É uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Eu consegui já provar a partir desse relacionamento que a gente tem, ele é próximo do meu marido, que ele é tudo aquilo que ele fala, que ele prega. Então é muito bom quando a gente vê essa integridade na vida da pessoa. Ele, então, é treinador, palestrante e atleta, tá bom? Ele já tem 2 Ironman na carteira, que é o 70.3, já tem 21 maratonas também, ali de conquistas próprias, 3 ultramaratonas. Se você acha que você correu muito na vida, este homem correu muito mais do que você. Fundador e CEO do Holy Flow, é uma assessoria esportiva que potencializa pessoas através de atividade física. A gente também vai ter aqui na descrição, se você quiser entrar, tem acompanhamento ali pelo Holy Flow também, você pode ter os seus treinos acompanhados por eles. Criador da metodologia Nunca Será Só um Treino e também do programa Ultra Mentality. Fundador do movimento We Move Brasil e organizador da maratona Dunamis Farm Trail Run. Se você não correu, eu já corri, é demais. Então você pode correr, inclusive esse ano vamos ter... Alguém tem a data, produção? 29 de novembro. 29 de novembro. E ele treinou mais de 16 mil pessoas entre os seus programas de treino específico, eventos. Então, é muita gente que já passou. E tem uma coisa que eu quero falar, que meu marido fala dele, que às vezes ele chega desmotivado para treinar, mas aí essa pessoa, que eu já vou dar o nome, começa a conversar, começa a aumentar ali o humor do meu marido, estimula e ele sai de lá cheio de energia e ele fala que os treinos dessa pessoa nunca são os mesmos, nunca são iguais e ele tem uma capacidade de te envolver, porque ele muda a tua mentalidade em relação ao exercício. Então, agora com toda essa apresentação, Fernando Guerreiro, seja muito bem-vindo. Nossa, agora eu vou mudar a minha bio agora. Obrigado pelo convite, eu tô muito feliz de estar aqui, muito bom. Muito bom ter você aqui com a gente. E tudo que eu falei, eu sei que eu tenho os dados, mas é muito verdade. E devo dizer que na nossa comunidade, eu tenho tentado, eu não sou atleta, não tenho nada específico da área de saúde, mas eu tenho tentado trazer essa mentalidade de saúde há muitos anos. Já vi outras pessoas passando, mas eu vejo que a pessoa que mais conseguiu causar transformação na mentalidade foi você. Na nossa... É sério, porque eu acho que é um dom que Deus te deu. Eu acho que a gente já pode começar, inclusive, nisso daí. Bora nisso. Porque eu vejo muito, assim, a forma como você aborda, como você traz, até essa questão de não é só um treino, né? Isso muda muito as pessoas. Muda muito e... Pra mim, eu tô nisso há 30 anos, né? Então, desde cedo, eu amo esse mundo. 30 anos. 30 anos. Eu tenho 35, vamos lá, né? Vamos expor aqui. Peraí, que eu acho que esse detalhe a gente tem que expressar aqui. Mas, pra você ter ideia, de educação física, eu tô fazendo 18 anos agora. Aí com Jesus, 12. Então, quando juntou Jesus na educação física, eu falei, cara, tem algo extraordinário aqui acontecendo. Uau. Mas é muito legal, porque enquanto você tava falando, eu tava lembrando de muitas coisas que construíram tudo isso aqui. E faz muito sentido a gente falar de autoliderança mesmo. Porque eu sofri muito para poder chegar nisso que a gente fala hoje de nunca ser só um treino, porque não tinha nada acontecendo em relação a isso. Então eu não tinha em que me espelhar, eu não tinha dados para seguir, eu não sabia se eu estava acertando ou não, mas hoje saber que a gente tem impactado 16 mil pessoas diretamente, fora as outras pessoas, isso é muito bom. E o mais legal, tudo começa
dentro do meu quarto quando eu decido acordar na hora que eu programei para acordar e fazer acontecer, né? Então isso aí já é a primeira... Primeira, não é nem dica, mas base aqui, ensinamento sobre autoliderança. A gente brinca lá assim, a cada modo soneca que você coloca, é um sonho teu que volta a dormir. Uau! Porque é muito real. Eu preciso, no mínimo, ser coerente com as decisões próprias que eu tomo, né? E hoje de manhã foi um exemplo disso. Eu tava, cara, 4h45 da manhã, fui dormir um pouco mais tarde ontem, acordei com uma dor de cabeça, uma indisposição. Parece Teófilo quando ele chega às 6 da manhã pra treinar. Gente, sério. Colocar aquele homem pra virar a chave. Mas é um dom, é como você falou. E meu filho deu pra acordar todos os dias 4h30 da manhã. E ele vai pra cama me acordar 4h45. Já era o meu horário de acordar normalmente. E eu aproveitei pra fazer da minha disciplina pessoal o impacto direto na vida dele. Uau. Então hoje, 5h30 da manhã, a gente tava na piscina nadando. Que demais. Eu coloco o colete salva-vida nele pra não me preocupar em nenhum momento. Perfeito. Só quero fazer. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E aí, dor de cabeça, tava mal, mas eu falei, cara, isso aqui sou eu. Essa dor de cabeça, isso aqui é qualquer outra coisa que vai tentar me atrapalhar no dia, eu vou ter que superar também. Se eu parar pra dor de cabeça, eu vou parar pro trânsito, eu vou parar pra falta de tempo, eu vou parar pra falta de recursos. Então, ao longo desses anos como atleta, a mentalidade que eu desenvolvi foi essa. Se eu consigo vencer uma dor de cabeça ou um despertador, eu consigo alavancar isso para todas as outras áreas. Lógico, precisa ter a intensidade certa para objetivos maiores, né? Mas aí, quando a gente junta isso com a realização de um propósito, que eu tenho a clareza de que o meu propósito hoje é levar essa mensagem de que nós somos templo do Espírito Santo, e ao mesmo tempo que a gente é templo do Espírito Santo, nós fazemos tudo para a glória de Deus. Sim. A mensagem, ela tá formada. Então, quando eu não quero, eu lembro disso. Gente, tem muitas vezes que eu não quero ir pro meu treino, tá? Eu lembro disso. Cara, não é por mim, não é pra mim, é muito maior. E você falando dessa questão de acordar, e vou dar o mesmo exemplo de hoje de manhã. Porque eu acabei essa semana indo dormir muito tarde por diversas responsabilidades que a gente tinha à noite. E fui ficando, e aí, teve dias que a gente acordou super cedo, ainda mais indo dormir muito tarde, acordar cedo, aquela coisa, daí vai, né, atravancando, e aí eu também tenho que ver quando eu vou ter tempo com o meu marido, quando eu vou ter tempo, então foi indo assim, eu não tinha conseguido treinar muito bem, só na segunda-feira, e hoje já é sexta, e claro, né, existe a graça, existem dias, a graça de Deus, né, existem dias que você não consegue, especialmente eu tô aqui colocando a realidade de uma mãe com 4 crianças e eu cuidando deles, então existe um limitador aí, infelizmente nesse momento de vida que eles estão, mas ontem à noite eu falei, amanhã eu vou acordar e eu vou treinar antes da gente gravar, porque eu preciso fazer isso pra mim, mas eu também preciso fazer isso porque eu vou falar sobre isso, né, no podcast. Não tem como eu falar de algo que eu não faço. E aí hoje quando foi despertar, eu acordei assim 5 minutinhos antes do despertador, e aí eu falei assim, ai, estou cansada, acho que eu vou dormir mais. Aí eu parei, eu falei, eu não posso, senão seria uma fraude. Daí eu levantei, até atrasei um pouquinho, porque na hora que eu levantei, o meu pequeno, que já era pra ter dormido até mais tarde, acordou, daí eu fui, peguei ele, arrumei. Mas eu falei, eu tenho que ir. E aí eu fiz um treino The Flash, assim... Que super funciona. Assim, The Flash pra mim, né? Mas foram 45 minutos, só que eu gosto de treino de tipo 1h15, 1h30. Que aí eu consigo fazer tudo. É porque vocês não viram a Júnia treinando, eu já vi. Mas então, hoje eu fiz um treino que eu falei, cara, eu preciso mexer meu corpo inteiro, ativar... E daquilo que eu sei, ou do que eu não sei, eu vou tentar. Eu falei, vou diminuir um pouquinho o peso pra eu conseguir ter menos descanso entre as repetições. Só que eu acrescentei uma série, porque senão eu ia chegar numa fadiga, não ia conseguir completar. Eu só tô dando aqui uma dica já pra vocês. Mas adaptação, é isso. Se faz sentido. Porque eu falei, eu preciso fazer um treino mais completo, dar uma ativada. E não vai ser sempre assim, né? Mas aí eu baixei um pouco a carga pra eu fazer mais rápido, pra eu conseguir completar tudo, mas aumentei também uma série pra compensar e sair com o corpo todo treinado em 45 minutos. E a sensação? Maravilhosa. É isso. Cheguei depois, eu falei, cara, agora eu tô pronta pra fazer aquilo que eu me propus a fazer hoje. Você é o tipo de pessoa que você irrita todo mundo que não fez o que deveria ter feito. Eu amo ser a pessoa que irrita. Eu chego assim, às vezes eu chego na fila do culto.
Aí alguns já olham pro chão, outros falam, desculpa, cara, eu não tô treinando. Eu falo, tô quieto, só cheguei. Porque a tua autoliderança, ela incomoda quem não tá se autoliderando. Isso aqui é um fato. E incomoda no fato assim, tipo, você faz a pessoa pensar. E o que você fez, eu acho sensacional. Por quê? Senão você vai cair na primeira limitação, já que é, eu não sei o que fazer, eu não tenho tempo pra fazer. E aí, já que você entra nessa, você vai indo para o modelo da perfeição que já modela a procrastinação na tua vida. Então, hoje não vai dar tempo de fazer como eu quero, segunda-feira eu começo. Que eu acho que a maior realidade das pessoas é essa. Então, eles criam um modelo ideal, e dentro desse modelo ideal, se eu não tenho todos os recursos que eu preciso, eu não faço. Faz com que tem, faz do jeito que dá agora. Óbvio, não pode ser um padrão. Claro. Mas sabe o que você fez? É muito legal. Quando você saiu da cama e começou o dia fazendo o que você se predispôs. Você já tem uma descarga de dopamina. Sim. Aí, aqui a gente tem que entender a lógica do negócio, um pouco mais técnico. Hoje existe a dopamina barata, que vem pautada em recompensas rápidas. Então, Instagram, um doce, coisas que dão um prazer momentâneo. Você tem uma descarga de dopamina, ela dura pouquinho, vai embora. Consequência disso, sensação de frustração. Sim. Perdi de novo. Por exemplo, se você dormisse seus 15, 20 minutos a mais, com certeza você ia acordar e falar, droga, não fiz o que eu deveria ter feito. Então, aquela sensação de prazer momentâneo de dormir 20 minutos a mais te causa uma perda maior para o futuro, porque você já não consegue mais olhar e falar, eu consigo fazer o que eu me predisponho. Você não tem mais confiança em você mesmo. Uau. Isso aqui é um ponto. Então imagina, você começa a primeira do dia já aumentando o teu nível de dopamina a cara, que custa o preço. Segundo, aí você vai lá e, enfim, você tem a sua rotina. Você vai cumprindo. Quando você acaba a tua rotina pessoal e você vai encontrar alguém ou vai fazer alguma agenda, alguma coisa, cara, você já tá 20 km por hora na frente. Porque a pessoa tá acordando, ela tá começando o dia, talvez ela tomou o café no carro porque ela não conseguiu fazer. São N coisas que destacam quem consegue fazer essa gestão. E esse aqui é um ponto que eu adoro. Eu lembro uma vez que eu comecei a dar treino para um aluno às 5 horas da manhã. Falei, beleza, eu vou. Às 3h20 eu acordava, eu fazia o meu treino e eu chegava lá para treinar ele. E eu adoro, assim, não me chama para treinar fofo. Eu ia lá e falava, cara, você quer treinar? Vamos treinar. Tanto que eu tirei esse cara do sedentarismo e ele fez um Ironman. Que demais, que demais. E aí eu lembro, no meio de uma série de supino, ele foi reclamar, eu falei, fica quieto. Antes de vir pra cá, eu treinei. E eu só treinei mais cedo porque você me contratou pra vir pra cá cedo. Eu poderia estar fazendo o meu treino agora. E aí, tipo, aquilo ali virou a chave. Uau. Agora, como que eu vou virar e falar assim, tá bom, vamos descansar. Ou, se você não tem a tua característica firmada ali, na verdade, o teu resultado firmado, como é que você vai cobrar resultado de outro? Então, assim, pra mim, eu preciso comparecer naquilo que primeiro cabe a mim, para depois poder fazer algo com as outras pessoas. Então, e isso veio, eu lembro, o ano era 2016, era a época que o Vox estava começando a virar. Vox é o nosso grupo de jovens aqui da igreja, pra quem não sabe. Boa, você vai me ajudando aí. E me chamava pra fazer os treinões do Vox. Ia 3, 4 pessoas. Nossa, eu lembro. Eu ficava assim, mas eu sabia, eu falei, isso aqui é um início de algo, porque em 2014 Deus já tinha falado comigo sobre o meu chamado de transformar vidas através do esporte. Uau. E eu sabia que era questão de tempo. E em 2016 a gente ia 4 pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas, e fiel no pouco, literalmente. Em 2017 nós tivemos o primeiro 21 Project. Na época, o pastor que liderava, o pastor Ed, ele me ligou e falou, cara, eu sei que você já faz treino com a galera, você não quer vir pra cá, pra Farm, ficar 21 dias dando treino pra galera, corpo, alma, espírito, toda essa questão? Eu falei, cara, lógico. Então, a minha disciplina pessoal, ela me abriu portas pra ficar 21 dias treinando as pessoas na Farm. Aí não eram mais 2, 3, aí eram 150, 200 pessoas por treino. E eu ficava maluco, tipo, eu nunca fiz isso aqui antes. Aí eu ficava, Deus, me ajuda pra amanhã, porque eu não sei o que fazer. E disso, eu tive a oportunidade de me conectar com o Dunamis profundamente. Hoje, se a gente tem liberdade pra fazer uma Dunamis Farm Trail Run, é porque lá em 2017, eu já vinha cuidando de tudo isso numa escala muito menor. Sim. Enfim, então acho que é um começo divertido. Eu gosto de falar que é divertido.
Eu acho que isso é bom. Porque você ama o que você faz, você ama a vida saudável, você ama estimular outros, o que eu vejo também é que você ama ver as pessoas que se vencem, né? Que se conquistam, porque isso a autoliderança é você se conquistar, e a palavra de Deus fala que nós temos que, resumindo, né, tratar o nosso corpo que nem escravo, né? Esmurrar e reduzir ele como um escravo seu pelo propósito de Deus na sua vida. Então, se você consegue mandar em você mesmo, que aí você manda no que você come, você manda no que você faz, você manda na hora que você acorda, você não é mais regido pelos teus instintos quase que animais aqui, né? Porque instintivo é só o animal, que o animal que é completamente movido pelo instinto. O ser humano é um ser racional, movido pelo Espírito Santo de Deus, quando ele é nascido de novo, né? Então a gente tem esse propósito maior e uma direção de um Deus grandioso, majestoso. Sim. Então a gente não vai fazer só o que existe de instinto, que é carnal, né? E sobrevivência. Que ponto legal que você tocou. Hoje a maioria das pessoas vivem ainda como se fossem primitivos. Porque o que o primitivo fazia? O mínimo esforço que ele podia, porque ele não sabia qual ia ser a próxima vez que ele ia comer, se ele saísse da caverna, o predador ia atacar ele. Então, para quem não tem a nova mentalidade, ainda a mente de Cristo, ainda tá abordando as coisas da mesma forma. E se você tem a mente de Cristo e tá vivendo como um homem primitivo, você precisa mudar. Então, assim, o tempo todo a gente quer economizar energia. E quer ver um exemplo clássico? Todo mundo consegue maratonar a Netflix. Tipo, pra mim maratonar já é um episódio. Mas vai ler o mesmo tempo da Bíblia que você maratona. O teu cérebro ele fica exaustivo, por quê? Ele quer economizar energia o tempo todo. Então até nisso, a gente, se for por instinto, vai querer tomar decisões fáceis o tempo todo. Verdade. Por isso que a clareza da mente, ela precisa estar o tempo todo sendo trabalhada e reciclada. Então, eu crio, para mim, metas pessoais que eu preciso correr atrás. Então, as pessoas falam, como que você dá conta disso? Não é como eu dou conta, é porque eu dou conta. Primeiro, eu fiz um acordo comigo mesmo. Segundo, esse resultado pessoal vai impactar nas pessoas ao meu redor. E aí é o que você falou. Eu amo ver Dunamis Farm Trail Run. É isso. Eu narrei 403 chegadas. É verdade. Eu narrei E assim, eu amo ver aquela pessoa surgindo ali do meio da mata e aparecendo ali e cruzou a linha de chegada. Vamos pôr a medalha no peito dessa pessoa. Que Júnior? Eu quero até fazer só um parênteses, mas sobre essa questão de novo, autoliderança e o exemplo que eu quero mostrar para as pessoas. Porque, entendo o que eu vou falar, eu não ligo pro que os outros pensam, eu ligo pro que Deus pensa de mim, e o que ele pede de mim, o que o meu marido pensa e tal. Agora, eu sei que eu sou um exemplo, então eu não ligo pro que estão pensando, mas eu sei que eu cobro algo e eu tenho que demonstrar esse algo. Eu sei que eu trago a expectativa para as pessoas. Eu sei que eu ensino, que eu não posso ser pedra de tropeço. Então, já entendendo isso, quando a gente estava nessa última... Ai, meu Deus, nessa corrida... Eu até falei pra você, no dia anterior, eu falei, será que eu faço 21? Aí você falou, não, acho que pode ser demais, porque eu ainda tô voltando a treinar mais certinho agora. Nunca fiquei completamente parada, mas a consistência de treino, por causa desses meus últimos tempos, e muito filho, né, que eu acabei tendo, ficou um pouquinho mais difícil. E eu lembro que até quando eu tive a Kyla, eu comecei a treinar com você, não sei se você lembra. Sim. E aí a Kyla foi pra UTI, e aí desandou tudo, e aí eu tava sem dormir nada. Eu lembro do dia que eu falei pra você, cara, eu não... E quando eu falo que eu não tô conseguindo, é que eu não tô conseguindo. Mesmo. Eu falei pra você, eu não tô conseguindo, eu tô exausta, eu não consigo nem dormir. Falei, o que eu preciso cuidar do meu corpo agora é dormir. Então, eu sei os tempos, eu sei que há momentos que às vezes a gente não vai conseguir treinar tanto quanto a gente gostaria, mas a gente tem que sempre se estimular e se forçar mesmo. Sim. Aí, então acelera, eu falei, então tá bom, vou tentar 10K. E você falou assim, por que você não tenta 10K e pódio? Eu falei, não tô treinando direito, né? Cara, daí eu passei a noite toda acordada, quase com a Kyla. Ai, nossa, mas eu acordei assim, desculpa, me perdoem pelo meu pecado, mas eu acordei na raiva. Acordei na raiva porque eu falei, que droga. Eu mandei todas as meninas do meu discipulado correrem. Eu não posso não correr. Eu convenci ontem, não sei quem a correr. Eu não posso não correr. Que droga que eu tenho que correr. Pior é assim, eu pensando, eu já corro, eu sei que eu sou saudável, tô não sei o quê, mas eu não posso. Daí eu fui e o meu motivador foi
A raiva, né? Porque eu tava assim, tipo, revoltada. Mas por quê? Eu sou leal a mim mesma, fiel aos meus propósitos. Então, como eu estipulei aquilo pras meninas, eu falei, eu tenho que cumprir isso. Não é que eu tava com vontade de correr, não. Sinceramente, se você vira a minha cara antes da corrida, eu tava, tipo, inchada, sem dormir. Imagina uma noite sem dormir. Dentro de todas as outras que eu não durmo. E aí, eu fui, e eu só fui assim, eu vou correr o mais rápido que eu posso pra acabar com isso. Acaba logo. Aí eu lembro quando eu cheguei, você falou assim, você sabe que você foi a primeira? Aí eu, primeira? Primeira? Eu lembro de você ficou espantado. Você é campeã dos 10 quilômetros. Com uma cara, tipo, você entendeu o que eu tava falando. Isso foi muito legal. Não, mas e por que eu tô falando isso? Não é sempre que o meu motivador vai ser assim, tô super empolgada, mas se eu não me autoliderar, se eu não mostrar o exemplo, se eu não tomar a frente, se eu não for o teto daquilo que elas estão querendo alcançar para que depois vire o piso delas, eu não tenho direito de liderar essas mulheres. Exatamente. Eu não tenho direito de estimular e incentivar essas pessoas. Tem que começar por mim, seja como for, quando eu quero, quando eu não quero. Perfeito. Você trouxe um ponto muito legal que é essa questão. Se eu tô olhando para minha liderança pessoal, eu não escolho se eu quero ou não quero. Está traçado aquilo aí, tem que ser feito. E aí acho que é onde eu consigo identificar muito a diferença da motivação para a disciplina. Eu falo para todo mundo, rasga a tua motivação, joga ela fora. Porque motivação ela é dependente de estado emocional. É isso, se você não fosse essa pessoa que entende sobre autoliderança e faz uma boa gestão disso, você não teria ido por causa do teu estado emocional. Você não tava... que legal, vamos correr. Não tava. Nem um pouco. E a maioria das pessoas não acordam bem, porque não dorme bem, já não come bem, é tudo uma consequência. Emocionalmente não tá bem, logo não vai pro treino. Agora, quando você desenvolve disciplina, você não tem escolha de querer ou não. Você simplesmente vai lá e faz, tem que ser feito. E o pós, ele sempre é surpreendente. Então, a galera busca muita motivação. Cara, você tem um propósito que te faça disciplinado. E outra... Se você está dependendo de resultado externo para viver a tua autoliderança, você já não sabe nada sobre o evangelho. Você não precisa de algo de fora para dentro, é de dentro para fora. Sabe? Só de você saber que você é o templo do Espírito Santo. Sim. Que você é a habitação de algo tão puro. E a gente sempre brinca assim, se alguém chegar num templo, numa igreja, pichar, quebrar, zoar toda essa igreja, esse cara vai preso por vandalismo. Agora, tem um monte de gente pichando, quebrando o templo do Espírito Santo e não né? Qual que é a diferença? É um prédio e é um corpo, mas ambos são habitação do Espírito. Então, assim, acho que não tem ainda essa revelação de que nós vamos ter que prestar contas para Jesus sobre aquilo que nós somos. No final dos tempos, a gente vai ter que prestar contas sobre o corpo que Deus nos deu. Então, quando eu olho para isso, cara, eu já tenho aqui um nível de força de vontade absurda de, vambora, vamos fazer o que tem que ser feito. Isso aqui é o primeiro ponto. E você falou, as pessoas ao redor estão assistindo. Cara, a minha performance não depende do que eles estão achando. Agora, a minha falta de performance pode impactar muito no que eles vão fazer. Exatamente. Então, eu lembro assim, quando... Vou falar da própria corrida. Quando nós pensamos em começar a Dunamis Farm Trail Run, a corrida aqui pro Dunamis sempre foi algo que a gente queria. E levava as pessoas para um lugar e para um outro. Só que, por eu ter feito dezenas de maratonas, eu virei pro Teófilo e falei, cara, vamos fazer a nossa. Aí, tá, como vamos fazer a nossa? Eu falei, cara, eu tenho experiência com isso. Agora, imagina se eu fosse um largado, um aventureiro chegando e falando assim, vamos fazer? O que ia acontecer? Cara, deixa de... Ele não ia na verdade, ele não ia nem falar nada, né? Que eu conheço a minha resposta. Mas então, assim, o meu resultado pessoal, ele impacta diretamente na comunidade que eu vivo. E você, acho que é uma das maiores parceiras que eu tenho hoje, que compra a briga, fala, cara, não fica comendo um donuts no teu café da manhã, tira o açúcar do seu café, que são coisas simples. Agora... Eu volto a dizer, se você consegue romper com um donuts, você consegue romper com um pecado maior. Porque isso começa a se tornar algo que você gera dentro de você. No final do dia, vencer minha carne. Sim. E se eu perco para um donuts, será que eu vou conseguir ganhar de um pecado? Ganhar assim, né, gente? Me entendam bem. Não, o pessoal entende.
Então eu faço sempre essa associação. Eu sempre saio de um treino trazendo uma reflexão de quais são os próximos desafios que eu tenho que viver, e a mesma mentalidade que eu usei de manhã no meu treino ou à noite, eu vou usar para esses outros desafios. Agora, a gente tá falando só do físico aqui. Sim. Imagina o físico junto com o Espírito Santo, o potencial que é gerado em nós, de transformação, de impacto, de tudo isso. E eu olho hoje os meus filhos, 4 anos e o outro de 10 meses, as escolhas que eles estão fazendo. Tipo, o Abraham, ele frequenta todos os ambientes de treino comigo. E para ele, isso é diversão. Porque eu sei, aos 18 anos, ele vai ser apaixonado por isso aqui. Sim. Agora, e se eu fosse um pai que... A gente não tem mais televisão em casa. Tá bom, não é um julgamento e nem a gente escolheu não ter televisão. Só que ele acorda, ele quer atenção. Então o que eu faço? Filho, vambora. Eu dei um tratorzinho pra ele. Na verdade, os avós deram um tratorzinho elétrico pra ele. Ele sai dirigindo o tratorzinho e ele é meu pacer ali. Que bonitinho. Então eu faço dos meus momentos também, momentos de família, momentos gostosos. Por que a galera ainda não caiu essa ficha pra treinar? É porque o treino ainda é sofrido, é doloroso, é cansativo. Ainda eu morri, mas passo bem. Tudo bem, vai cansar, vai ser doloroso, mas peraí. E se você olhar para o resultado? Sim. Não te dá uma sensação de que vale a pena? Então, o resultado que as pessoas estão olhando é o resultado errado. Que talvez conecte muito com assumir passos de coragem que Jesus está chamando. Assumir passos de fé. Porque olha para o que está perdendo, olha para o cansaço, mas não olha para a realização de algo extraordinário. Né? Sim. E eu acho que talvez até o entendimento disso tudo esteja muito difícil das pessoas chegarem nesse entendimento por esse ensino do... É uma cultura do hedonismo, né? Então, é a cultura do prazer e da satisfação própria. E é a cultura do meu tempo, do meu corpo e minhas regras, e os meus sonhos e os meus desejos. É muito egocêntrico e muito egoísta. E isso aí, as pessoas podem não imaginar, mas vem muito pra minar o cristianismo. Nossa, porque se você vive assim, você não consegue viver o cristianismo. Porque o cristianismo é cristocêntrico. Então, o cristianismo é sobre você fazer a vontade de Deus, é sobre você se sacrificar e achar alegria no sacrifício. Sobre você entregar a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muito e aí, bom. quando você muda essa perspectiva, não é que eu tenho que fazer as coisas, eu tenho o privilégio de servir a esse Deus, eu tenho o privilégio de me sacrificar. Quando eu falo sobre a maternidade, ela não é simples, ela é trabalhosa, ela me custa, mas é um privilégio eu me sacrificar por um ser humano desses que depende totalmente de mim, sabe? Essa semana os nossos 2 mais velhos estavam no retiro aqui da igreja e a gente recebeu fotos e vídeos, especialmente do segundo, o Koa, que ele recebeu, foi o primeiro encontro com Deus que ele teve, ele chorando e foi batizado no Espírito Santo. O Zac já tinha sido no ano passado, mas eu olho e falo, gente, olha que coisa mais linda você ser completamente tocado por Deus e impactado por Deus e viver isso. Mas aí, voltando ao que eu tava falando assim, a maternidade, ela me custa. Quando eu vejo o fruto disso no encontro com Deus que meu filho teve, eu vejo que tudo vale a pena. Nossa, o meu sofrimento, então, eu não olho pro meu sofrimento, vou ser bem sincera, como algo negativo. Eu olho pro meu sofrimento como um processo no meio da minha jornada, que ou vai me destruir ou vai me fortalecer. Muito bom. E o que não me mata me faz mais forte, né? É isso. E aí eu olho e falo assim, é uma oportunidade. Muito. Tava até falar isso, depois eu te devolvo a palavra, mas o Zac e o Koa começaram com tênis. Começaram tênis faz 1 semana, né? Eles fizeram 1 semana, foram pro... Anyways, voltando. E aí, o professor tava dando as bolinhas, eles estavam indo bem. Daí o professor aumentou o nível da dificuldade. E aí o Zac começou a errar a bolinha. E ele começou a errar a bolinha, eu via o rosto dele se frustrando. Aí eu falei, Zac, você tá indo muito bem. Daí ele olhou pra mim e eu falei, porque cada vez que você erra tentando, você aprende algo novo. É isso. Aí ele olhou pra mim e eu falei, não importa agora que você não tá acertando. O que importa é que você tá tentando. E existe um sofrimento ali, existe uma dor, porque você não tá conseguindo, mas se eu olho
para aquilo que eu não consegui, talvez, alcançar do jeito que eu queria. Mas eu vejo como uma oportunidade, aquilo me desenvolve. E aí o rosto dele mudou, as covinhas dele apareceram, o sorriso surgiu, e aí ele começou, inclusive, a acertar melhor. Porque cada vez o professor falava, não, é que você tem que empurrar assim a bola, tem que pegar assim, move o corpo desse jeito. Então essa tentativa em meio a uma dor, um sofrimento, e você aí vai colocar, né, na sua realidade de vida, que isso aqui é só um exemplo, mas muda. Eu olho para aquilo como uma oportunidade de crescimento. Perfeito. E isso muda tudo. Muda e eu escolho crescer. Mas, Júnior, olha que legal. A maioria dos pais, eu, graças a Deus, não tive uma mãe assim, falaria, você é um burro, você não acerta nada, tô gastando dinheiro aqui na tua aula e você tá jogando meu dinheiro fora. Ou se não fala, pensa muitas vezes. Tô desperdiçando dinheiro, desperdiçando tempo. Isso aqui não vai dar em nada. É a mentalidade de muitas pessoas ainda. E olha só como a tua mudança de mentalidade aplicou diretamente nele uma transformação. Que é isso que a gente precisa entender. E foi um detalhe, foi você perceber uma mudança de fisionomia que tá totalmente conectado com a gestão das emoções através de neurotransmissores. Imagina um adulto errando o dia inteiro. Qual que é a autoestima desse cara, dessa mulher no final do dia? Não tem. Agora imagina ele vai lá, completa um treininho de 5 quilômetros. É a mesma coisa, que ele começa a acertar, ele fala, pô, concluí isso aqui. Pô, concluí isso aqui. E aí, hoje, eu vivo um negócio, eu não tô nem olhando se é sofrido ou se é divertido. Eu só sei que tem que ser feito. Sim. Então eu criei um mecanismo, por exemplo, 1º de junho eu faço o Ironman em Floripa. Vão ser aí 11, 12 horas, sendo otimista 10 horas, mas realista 12 horas de prova, nadando, pedalando e correndo, 12 horas. Cara, eu não tô nem olhando pro sofrimento, eu vou pôr uma medalha no meu peito, que eu vou estar entre 0,001% da população mundial que faz isso. Você acha que eu vou olhar a dor do processo? Eu já tô focado. E daí isso aqui, o que me remete? Você acha que eu vou olhar pra dor de me santificar todos os dias pela vida eterna? Eu não vou olhar pra dor, eu vou olhar pra vida eterna. Sim. Então agora, eu não posso... Aliás, gente, não me matem falando que fazem dieta quando você simplesmente come saudável. Comer saudável não é fazer dieta. Isso aí é você honrar a natureza de Cristo na sua vida. Né? Então, eu tô fazendo dieta. O que você fez? Cortei doce, gordura. Vamos lá, você tá fazendo o que você deveria fazer sua vida inteira. É verdade. Então, dieta é quando você tá contando seus macro, micronutrientes e tudo isso é super diferente. Então, acho que assim, também existe uma questão hoje que socialmente as pessoas dificultaram o processo. Então, você pega até uma comunicação externa, tudo é difícil. Cara, você precisa focar naquilo que Jesus está te chamando para viver agora. E eu tenho certeza que a pessoa que não tem disciplina na atividade física e na alimentação agora não está vivendo a plenitude de Deus para a vida dela. Eu tenho certeza absoluta. Eu faço isso aqui há 12 anos. E aí eu começo a perceber pessoas ao meu redor que começaram a se exercitar, sofrendo no início, entenderam o propósito do exercício, e aí você vai conversar, o cara fala, eu não consigo imaginar o que eu era antes, vivendo o que eu sou agora. E aí você começa a ver, o cara lidera a igreja, o cara lidera a família, o cara lidera grupos, e ele começa a atrair pessoas, ele começa a ver o movimento ao redor dele. Eu tenho caso de isso aqui é muito legal. Chegou uma mulher para treinar comigo, mais velha, com canelite, asma e um medo tremendo de correr. Nossa. É o caso dela. Eu falei, vamos lá, então você não vai correr. Eu só comecei a dar dosezinhas de treinos bem pequenininhos, uma musculaçãozinha de 20 minutos, um pedalzinho de 30 minutos, só para encorajando ela. Aí, deu 35 dias, ela mandou um áudio chorando. Agora eu que... Porque quando ela concluía as pequenas tarefas, ela começou a se encorajar para as tarefas maiores. Eu falei, agora você vai para a esteira. Daí ela foi para a esteira, ela conseguiu. Ela falou, não senti asma, não senti minha dor na canela. E aquilo foi trazendo evolução, e ela me dando os feedbacks de crescimento. Moral da história, ela tinha medo de abrir o próprio negócio. Ela foi lá e abriu o próprio negócio. Uau. Isso, obviamente, não quero ser prepotente e falar que fui eu. Ela também, no processo, né, de instrumento de Deus na vida dela.
Então, até nisso, se a gente ter a mentalidade certa... Agora, olha isso. Uma outra mulher chegou e ela estava muito fora de forma, estava muito descontente com o peso dela. E eu tentando entender o caso, porque ela ia e vinha várias vezes. E eu precisei, falei, Deus, me ajuda. Porque eu com as ferramentas naturais de treino, essas coisas de inteligência emocional, não tô conseguindo, me ajuda. E Deus falou, ela foi abusada na infância. Uau. E ela se sente culpada porque ela era bonita. Então toda vez que ela tá se tornando, esteticamente falando, bonita ali, ela acha que ela vai atrair novos abusadores, então ela se sabota. Uau. E por que eu quero falar isso? Eu sinto no espírito falar isso. Talvez você tá em casa hoje com inconstância, eu queria muito te encorajar a procurar um líder, uma cura e libertação, alguma coisa que possa destravar isso, porque às vezes também a pessoa ela luta contra algo que tá enraizado na alma do passado. Aí falei isso com essa mulher, ela falou, cara, faz muito sentido, porque realmente eu fui abusada, eu me sentia culpada, e toda vez que eu fico mais próximo do meu corpo ideal, eu fico com medo e volto pra trás. Uau. E aí a gente quebrou isso na vida dela. Então, você imagina, quantas outras pessoas, quando estão indo para aquilo que Deus chamou, se sabotam por coisas do passado. Então, e eu tenho usado muito a corrida como ferramenta para destravar essa mentalidade de liderança. Porque, Júnior, liderança é chato, cara. Você tem que ficar resolvendo coisa o tempo todo e lidar com situações diferentes que mudam rápido. A corrida é isso. A corrida é chata, a corrida não é dinâmica. E eu me dispus, eu sempre quero ir pra esteira por um único motivo. Ela é 15 vezes mais chato do que você correr em qualquer lugar. Sim, é verdade. Porque se eu venço o ócio, se eu venço a chatice, qualquer rotina mais divertida... Com certeza. Eu lembro que eu estava me preparando para uma ultramaratona de 75 quilômetros e eu fiz 55 quilômetros na esteira. Inclusive... Só fala pro pessoal quantas horas são isso? Isso deu 5 horas de corrida. No mesmo lugar. No mesmo lugar, sem sair ali. Então eu levei toda a minha suplementação, tudo que eu precisava de alimentação para 5 horas. E foi até engraçado que teve um vizinho meu, ele estava na academia, ele chegou na academia também às 5 da manhã. Aí ele falou, quanto tempo você vai fazer? Eu falei, vou fazer umas 5 horas mais ou menos. Aí ele falou, duvido. Eu falei, não preciso provar nada pra você. Faltando uma meia hora pra terminar o meu treino, ele desceu. Eu falei, eu desci aqui na academia só pra ver se era verdade. Uau. E daí ele conta essa história pra todas as pessoas. Uau. Eu não tô aqui pra trazer grandeza pra essa história, mas é assim, eu passei por grandes dificuldades. Agora, recentemente, a minha esposa quase... foi pra outra, e naquele momento eu falei, cara, eu já passei por coisas tão duras na minha vida que o esporte me fez ser tão, cara, isso aqui, eu vou até o fim desse negócio, que aquilo me deu uma fé tão extraordinária. Quando eu vi a dificuldade da minha família, eu falei, cara, já passei por momentos assim, eu já sei lidar com isso aqui, já tá incutido em mim. Sim. Coloquei pra fora, e daí você começa a ver o resultado. Sim. Agora, eu fico pensando, e se eu tivesse desistido? Uhum. Será que eu ia conseguir, nesse momento de dificuldade da minha família, sustentar aquela bronca? Uhum. Então, eu quero muito deixar essa mensagem, não tem nada a ver com o treino. Uhum. O treino é uma ferramenta. Sim. Primeiro, para você ter um encontro com Deus. Uhum. Segundo, para você conhecer a tua força pessoal. Uhum. E terceiro, você ser referência para outras pessoas. Uhum. Ou talvez você possa descobrir mais motivos, mas a hora que você entender que ir pra academia não tem nada a ver com estar na academia, Uhum. cara. E a Pri é um exemplo. Aliás, galera, eu conheci minha esposa no treino, hein? E pediu ela em casamento onde mesmo? No mesmo. treino. E outra, mais 2 noivados aconteceram no treino, um casamento já aconteceu e o outro tá com data marcada. Olha só, glória a Deus, coisa linda. Porque eu falo assim, ó, pra galera. Falo, peraí, 6 horas da manhã, você tá num parque. A pessoa que tá no parque, ela já venceu muita coisa e ela tá muito clara nos objetivos dela, muito determinada, 6 horas da manhã. Então essa pessoa, ela já fugiu um pouco da curva. Se a pessoa carrega Jesus, carrega Jesus. Pô, determinada, carrega Jesus. Não fica escolhendo muito. Não é?
Eu falei isso pro menino, ele vai casar agora. Agora em 2025 ele já vai casar com uma aluna nossa lá também. Que demais, que demais. Viu? Até nisso mexe. Até nisso mexe. Agora, eu conheço amigos que eram atletas e foram para relacionamentos sem deixar claro os seus objetivos de vida. Hoje eles estão frustrados com o casamento porque nunca deixaram claro o que fazia sentido para eles. E a Pri, assim, às vezes ela não quer treinar, ela tem 2 filhos, ela tá mais cansada, aí eu chego e falo, você vai treinar o quê mesmo hoje? Você vai pro treino hoje? Então assim, e eu acho que é muito nessa visão de encontrar no esporte a ferramenta para algo a mais. Sim. E o físico tem muito hábito que não é pecado. Mas tem muito hábito que não é pecado que te leva a pecar, como consequência disso. Então, quando eu consigo dominar esses pequenos hábitos, eu começo a fazer uma construção de coisas que eu dou até mais espaço para Deus derramar sobre mim mais capacidade também. Então, eu sempre brinco com Deus assim. Tanto que esse é um ano que a gente vai fazer 6 corridas. E tudo começou com a Dunamis Farm Trail Run. Cara, eu vou me capacitar para isso aqui. E como que é a capacitação? Quando eu falo pra galera lá da Farm, assim, galera, temos esse desafio. A galera junta uma força-tarefa, porque eles falam, é muito legal fazer isso, porque a mente deles já virou também, né? Então, olhar para o movimento que a gente gera traz muito mais recurso pessoal para continuar. E eu vou te falar, né, nem sempre o tamanho do desafio é o que determina o tamanho da autoliderança. Expanda um pouquinho pro pessoal isso aí. Tipo, eu preciso de um grande desafio na minha vida para me determinar mais. Exemplo, quem tá então agora eu vou correr uma maratona. Não. Se você começar com esse pensamento, você não vai correr uma maratona. Você vai se frustrar, você vai se machucar. Eu diria assim, ó, qual é o básico diário que eu posso me desafiar a fazer hoje? Então, quando os meus filhos nasceram em fases diferentes, eu tava treinando para um Ironman. Eu consegui concluir meu Ironman e custou muito caro. Quando o segundo filho nasceu, eu já estava mais maduro. Eu falei, agora é a temporada de entender o que eu posso fazer, mas sem perder minha disciplina. Então, isso impactou na vida da minha família como um todo, porque antes parecia que eu era um pai que se importava mais com a minha própria rotina. E aí, quando eu consegui trazer agora os meus filhos para essa rotina, quando o Joseph nasceu, eu lembro, eu tava tão eufórico, eu falei, amor, eu preciso de 30 minutos para correr. Eu preciso alinhar aqui, porque eu cuidava de um filho, agora eu vou ter que cuidar de 2 filhos, eu não sei como fazer isso. Mas voltando a essa explanação, é bem num sentido de, não acha que o desafio externo é o que vai mover a disciplina interna. Acho que precisa ter um negócio, o que faz sentido para mim hoje? E como isso aqui vai fazer com que os meus resultados tragam de fato o sentimento de tá valendo a pena. Né? Porque eu vejo muitas pessoas, comecei a treinar com meu amigo, daí começa a viver a jornada do amigo. Mas não é a tua jornada. Daqui a pouco não vai fazer sentido. A comunidade é importante, a comunidade conecta, mas você precisa ter clareza. Né? E agora um dado que vai bugar a galera. Vai bugar. A gente precisa de 30 minutos diários de atividade física de baixa intensidade. Baixa intensidade, se você pegar o seu cachorro para passear por 30 minutos todo dia, você consegue impactar em 20% a produtividade do seu dia. Uau. 20%. E esses mesmos 30 minutos, isso tem estudos científicos que comprovam, diminuem até 50% os efeitos dos sintomas da depressão. Uau. Efeitos dos sintomas. Isso aqui não tô falando que vai impactar na causa da depressão, são nos sintomas dela. Então, olha aí, se você consegue de um lado melhorar em 50% os teus sentimentos, as tuas emoções aqui, e aumentar em 20% a tua produtividade, quem você se torna investindo 30 minutos por dia na sua saúde? E se cada um abrir agora o tempo de uso do Instagram, vai dar 30 minutos no mínimo. Sim. O nosso podcast aqui vai dar 30 minutos. Se eles ouvirem a gente caminhando... Sabe o que é muito legal? Eu ver a maioria, devo dizer, dos posts, né, no Instagram, de stories e tal, do meu podcast, são mulheres fazendo exercício.
Perfeito. Eu amo isso. Então, se você tá malhando agora, continua malhando aí. É um treininho completo aqui que a gente tá te dando. É isso, é um treininho completo. Então, assim, cara, vamos começar com o que a gente tem? Não vamos buscar naquela... mas eu vi a pessoa tal, ela faz... Por exemplo, o seu treino curto é de 45 minutos. Talvez a pessoa tenha 20 hoje. Mas, lembra aquele dia que eu te falei, a gente se encontrou no jantar da liderança da igreja, eu falei, eu não tinha tempo, mas eu fiz 7 minutos. Perfeito. Foram 7 minutos, a pessoa vai olhar e falar assim, é muito pouco, mas foram 7 minutos de praticamente 100 flexões, 100 abdominais e 100 agachamentos pulando, né? Então, 7 minutos, melhor do que nada. Muito e já melhor. Ativei alguma coisa dentro de mim. Perfeito. E também, se eu uso o relógio, eu não sou uma pessoa parada, né? Então eu já vejo que eu cumpri com a minha atividade. O seu dia... Na minha rotina sedentário. Exatamente. Eu busco não fazer Eu lembro que um dia eu te encontrei na subida da avenida que você tava andando com a Kayla. E daí gritei, Júnior, na Sussumirata ali. Eu falei, até onde a gente mora aqui. Eu falei, tá caminhando no bairro. Isso aqui é legal. Você vai fazer uma caminhada de 15, 20 minutos, não precisa pegar o carro, vai. Né? E assim, isso aqui é o poder do just show up. Cara, não tenho meia hora, tenho 5, só faz aquilo lá, tá tudo bem. Coloca, cara, hoje eu só consigo me alongar, só se alonga. Porque o que você precisa entender? A consistência, ela tem que estar na mente. Então, talvez a temporada desses 2 meses que você tá vivendo tá difícil, 5, 10, 15, 20 minutos, faz. Porque quando você tiver 1, 2 horas disponível, o teu cérebro já está condicionado em comparecer diariamente. Isso aqui é para todas as áreas. Se você... Dinheiro, cara, você não vai esperar você ser milionário e Deus vai te abençoar, mas para você se programar financeiramente. Sim. É hoje com o teu salário mínimo que você vai cuidar disso. E aí você vai prosperar. Então, assim... É o ser fiel no pouco para Deus te colocar no muito. Isso tem um poder. Isso tem um poder tão absurdo. Então, cara, condiciona o teu cérebro a fazer. Como o teu cérebro hoje está condicionado a fazer várias coisas automáticas, e eu acho que assim, o automático, ele coopera muito para uma jornada que afasta de Deus. Porque tem tanta coisa automática no dia acontecendo que se você não for super intencional e rastrear o que você está fazendo ou o que a tua cabeça está pensando, padrão de pensamento, você acaba tendo um cotidiano como alguém que não conhece Jesus. E quando coloca a cabeça no travesseiro, você lembra, nem orei para dormir hoje. Então, a gente precisa sair desse status quo, precisa mudar. E para isso, tem que olhar para dentro. Sim. Tem que meditar. E eu lembro assim, Virginia, foi no meio de um treino que Deus deixou muito claro o meu chamado. Uau. Foi no meio de um treino, Deus deixou muito claro o meu chamado. E eu sempre falei assim, Deus, já que foi no meio de um treino, que a atividade física sirva para potencializar o meu chamado. Sim. E como que ele potencializa o meu chamado? Me deixando mais forte, me deixando mais corajoso. Eu falo para todo mundo e eu ouvi isso de um aluno. Ele falou, quando eu vi o teu post de 55 quilômetros, eu falei assim, só Deus pode parar ele agora. Uau. Entendeu? Porque com toda a humildade do mundo, e você me conhece, cara, o que pode me parar? Ou é a vontade de Deus? Porque as pessoas podem até achar que... Mas assim, dessas questões, né, de metas que eu ponho para as mulheres que eu acompanho, uma delas foi no ano passado, no ano anterior, era correr a São Silvestre, era 2023. E aí, na noite anterior a São Silvestre, eu ia correr com elas, era a nossa última corrida de 15K, que eu tinha estipulado algumas corridas, a Kayla, de novo, né, a Kayla, pobrezinha da menina, mas ela começou a passar mal, teve febre e tal, não sei o quê, dormiu mal a noite toda, e aí ela começou a dormir, tipo, de manhã cedo. E aí eu falei, gente, não vou conseguir ir, corram, mas eu vou cumprir minha meta. Aí eu não cumpri, mas assim, minha filha... No horário da galera. No horário, né, porque infelizmente, tipo assim, a Kayla tava com febre, eu não vou deixar ela pra ir pra outro lugar, ela tava muito estranha. Eu falei, vou acompanhar minha filha aqui. Daí eu fui no dia seguinte, dia 1º de janeiro, falei, eu tenho que cumprir, eu não posso demorar. Aí eu fui fazer 15K. Olha só, 15K, tá, gente? Não são 55, mas 15K na esteira. E eu, assim, tipo, de novo, que droga que eu não corri na rua, porque 15K São Silvestre é uma delícia, você nem sente. 37 mil pessoas correndo com você. Agora, na esteira, meu Deus. E terminei num tempo super bom, por quê? Porque eu não queria correr na esteira. Até uma das pessoas que está aqui com a gente, que é a Bruna, ela me ouvia bufando, tipo... Você vê que eu tenho essa... A raiva acaba sendo um motivador, mas
Por que essa raiva? É uma raiva de brincadeira que eu tô falando, mas Sim. essa indignação é tipo assim, putz, não deu, ou então não consegui, mas eu vou fazer, eu vou cumprir. Só que você vencer ali na esteira com aquela mesma vista, cara, é puxado demais. Então, 15 quilômetros é difícil, imagina 55 quilômetros. É muito Mas tempo. Poderia ser 5 quilômetros. Se a mente é fraca, ela quebra em 5 metros. É verdade. Né? Lógico, a minha construção ao longo do tempo permitiu isso. Mas é isso, não é sobre o quanto. O quanto é muito relativo, ele é muito relativo. E também posso fazer os 55 e sair de lá com uma cabeça pior do que eu cheguei. O negócio é você encontrar aquilo que realmente te direciona para isso. E eu vejo os frutos de você trazer essa visão para as meninas que andam com você. Eu vejo o quanto a vida delas tem se transformado nos seus resultados pessoais. Isso aqui impacta. A minha esposa é isso. Por dezenas de vezes a Priscila, ela cita, cara, eu tenho só 2 filhos, a Júnia tem 4, então eu acho que eu preciso me mover. E isso é muito legal. Não é um peso do tipo, ai, nossa, a Júnia faz 4 e agora eu preciso, porque senão eu vou ser menos mulher do que ela. Nunca foi sobre isso. É tipo assim, você cumprir aquilo que você... Aliás, as pessoas nem sabem o que você fala que vai fazer pra você mesmo. Você só vai lá e faz, né? Mas ver o resultado do teu cumprimento... Isso que eu sempre falo pras pessoas. Quando eu falo assim, se eu tenho 4 filhos e consigo, você também consegue, não é no peso, tipo assim, se eu tenho 4, você também consegue. É tipo, se eu tenho 4 filhos e consigo, o que eu tenho de mais especial? Eu tenho menos tempo, menos sono, então você com certeza vai conseguir. É tipo quando eu entrego 4 filhos pras meninas cuidarem, eu falo assim, ó, toma aí, se vira. Na minha cabeça, eu sei que você vai conseguir. E elas, assim, no início, surtam, mas elas percebem que existe essa capacidade dentro delas e elas dão conta. Total. Então é isso que eu falo muito. E a gente tá caminhando aqui pro fim. Eu só queria trazer uma coisa sobre a corrida, porque eu acho que assim, todo esporte faz muitas coisas por você, em todos os sentidos, né? Eu vejo que a musculação, ela traz ainda mais qualidade de vida nos últimos anos, né? Essa longevidade, a qualidade do músculo, mas eu comecei a correr, acho que foi em 2007, 2008, mais ou menos, que eu comecei a correr. E a corrida, ela mudou a minha forma de ver a vida, tá? E olha que eu got saved, né? Eu entreguei minha vida pra Jesus em 2010 mesmo, que aí mudou ainda mais. Mas eu comecei a perceber os efeitos da corrida na minha vida já nesse início. E aí, quando eu estava com Jesus, ele falou comigo no meio de uma corrida. Por quê? Na corrida eu começava a correr... E aí, sei lá, tinha esquina aqui. Aí eu falava, tô perto da esquina, vou voltar. A minha proposta era até a esquina, mas cheguei perto, vou voltar. E aí Deus começou a falar assim, tudo que você tá fazendo na sua vida tá nos 85%. Nossa. Aí eu tipo, como assim? Você se propôs correr 15 minutos, você correu 13, tá bom o suficiente. Você, sabe, tipo assim, você foi aqui nessa média de 85, 90% e Deus já deu. E Deus falou, você vai agora sempre o 101, 102%, porque poderoso você demais. É capaz. Então, a corrida, pra mim, de todos os esportes, exercícios, tudo que eu já fiz, ela é o que mais me faz forçar o meu limite e alcançar um objetivo. Então, hoje eu tenho já uma regra pra mim. Eu nunca faço aquilo que eu me propus. Eu sempre faço levemente a mais. A mais, perfeito. E aí, quando eu já me acostumei, o meu levemente a mais já virou aquilo que eu me propus, eu faço então um pouquinho a mais que aquilo. Porque eu tô sempre falando pra mim, eu vou sempre uns metros a mais, eu vou sempre alguns segundos, minutos a mais, mas eu não vou me permitir viver nos 75%, 85%, 95%. Eu quero viver 100% do que Deus tem. Muito bom. E eu acho que isso é o poder, naturalmente falando, é o poder de você pôr uma medalha no peito. É tipo assim, ó, check. Tá concluído. E na vida é exatamente isso. Se você não cruza a linha de chegada, não tem o check e não tá concluído. Eu brinco muito disso. Eu corri de provas oficiais, 125 provas, tá batendo 10 mil quilômetros já de provas, né? Eu vejo assim, cada prova, ela validou uma temporada da minha vida. Validou assim no aspecto... Cara... São marcos, né? Eu sei que a gente tá indo pro fim, mas essa história é legal. Não, por favor, continua, porque tá muito bom. Na corrida, eu criei a metodologia do Pac-Man. Pac-Man, o bichinho. Sim. E, pô, imagina que você tá correndo 75 quilômetros. Se você pensar nos 75 quilômetros no 10, tua mente já foi embora. Quando você conclui uma maratona de 42 quilômetros, e olha que eu já fiz 21, você tem que fazer mais 33 quilômetros. Quase que uma de novo. Quase que uma de novo.
Então, o que eu fiz? Eu olho pra pessoa da minha frente, que ela tá, sei lá, 50, 20, 30 metros da minha frente, eu vou Que legal. e capturo ela. Só que o capturar ela não tem nada a ver com ela. É dentro de mim falando assim, cara, qual que é essa etapa que eu tô conquistando? Se eu conquistei algo, energia pra mim. Se eu conquistei algo, energia pra mim. E eu trouxe isso pro dia a dia. Pô, tô aqui com você gravando agora, daqui a pouco eu vou dar almoço pras crianças em casa. Eu não tô aqui dissipando energia, eu tô aqui capturando energia. Eu tô com os meus filhos, eu não tô tipo, nossa, que cansaço que esses meninos me dão. Não, me dá energia isso aqui. Eu volto pro escritório, vou trabalhar, me dá energia isso aqui. E no final do dia, eu não termino acabado, esgotado. Eu olho e falo, cara, que dia extraordinário. Por quê? Consciência do que eu capturei. E teve um dia, eu peguei um cara que era muito mais forte do que eu imaginava. Eu falei assim, Deus, esse cara aqui é o meu long run do ano. É o meu grande objetivo. Não me deixa perder ele, como não me deixa perder o objetivo. E aí eu lembro que esse cara correu muito forte, eu perdi ele de vista. E eu comecei a desacreditar. Eu falei, será que então eu não vou conseguir concluir outros objetivos? E daqui a pouco, depois de uma curva, o cara aparece. E eu lembro porque a corrida era de azul, todo mundo, ele tava com a camiseta do São Paulo. E aí quando eu peguei o campo de visão do cara de novo, eu dei a pancada, fui pra cima, faltando 2 quilômetros, era uma prova de 30 quilômetros, faltando 2 quilômetros, eu passei ele. Aí, não sei se ele... Eu passei, tipo assim, comemorando dentro de mim, falei, não sei se ele sabe, mas eu acho que de alguma forma ele veio atrás, e aí meio que virou um negócio de competição, e aí meu tempo melhorou demais. Mas assim, eu tenho muito isso. Eu crio esses pequenos objetivos dentro da corrida, e quando eu coloco a medalha no peito, eu tenho certeza que a vontade de Deus já é soberana de que eu continue avançando. Eu tenho essa clareza. Só depende de mim continuar colocando essas medalhas no peito e concluindo. Né? E essa de 75 que eu tô falando, eu tinha feito todo um planejamento, que eu fiz 55 na esteira, eu fiz um planejamento incrível. Foram 6 meses de treino, eu não perdi um treino, eu fiz toda a minha dieta balanceada, e a corrida era uma semana depois da Dunamis, na época ainda era a conferência Dunamis. E aí, a gente terminou a conferência, eu peguei dengue. Nossa. Faltando 3 dias para a prova de 75 quilômetros, eu falei, impossível eu bater meu recorde pessoal, eu queria fazer 75 quilômetros em 6 horas e 59. Você sai, essa prova especificamente, você sai de Bertioga e vai até a Bora Bora, montanha, areia, água, bem legal. A nossa galera já fez essa corrida que antes era para Maresias. Sim. A gente fez, e era muito legal que eu via 8 pessoas correndo e depois falava, desculpa, amigão, eu corri sozinho. E eu falei, cara, já foi todo o meu planejamento de 6 meses, foi embora. E agora? E Deus falou, você tem que ter contentamento pelo que a jornada te proporcionou. A medalha é só uma consequência. O teu recorde pessoal é só uma consequência. E eu lembro, a gente desceu pro litoral, e quando eu tava na linha de largada, falei assim, Deus, você vai permitir eu largar exausto? Parecia que eu tinha corrido um Ironman já na largada. Nossa. E Deus falou, eu vou permitir desde que você não murmure nem um segundo. E aí, o que era pra ser 6 horas e 59 minutos, virou 10 horas e 30. Isso aqui é uma das maiores lições de liderança que eu tive na minha vida. No quilômetro 55 eu tava quebrado. Pra quem não sabe, quebrado na corrida é quando você tá tipo The Walking Dead, assim. Tipo, quebrado. E eu vi meu filho. E ele falou, papai, te espero na linha de chegada. Ali, assim, eu falei, quebrado ou não, eu só saio daqui se esses caras me expulsarem da prova. Foi bem essa a minha mentalidade. E aí eu criei um novo ritmo na minha cabeça. Eu falei, eu tenho 12 horas para concluir a prova. Se eu fizer nesse ritmo, eu concluo a prova. Então, rapidamente, eu flexibilizei e me adaptei a uma nova realidade. Quando eu cheguei, uns 300 metros da chegada, o Abraham me viu, ele veio correndo, tipo assim, eu correndo na direção dele, ele na minha, eu quebrado, 10 horas e 30 minutos, correndo e caminhando. Dengue, subindo montanha, descendo montanha, correndo na areia, passando na lama. Ele vem
na hora, eu não paro e penso, nossa, tô dolorido, não vou pegar meu filho no colo. Primeira coisa, ele pulou no meu colo, 16 quilos. Eu não pensei que ele pesava 16 quilos, eu falei, eu vou acelerar. Acelerei com ele no colo. Quando a gente cruzou a linha de chegada e foram pôr a medalha em mim, eu falei, não, coloca nele. Quando colocaram a medalha nele, Deus falou assim, os seus liderados jamais vão saber o preço que você paga para dar medalha para eles. Uau. O preço do líder tá no secreto. Uau. O resultado é pro público. Uau. E ali quando eu tive esse sentimento, eu falei, eu não tenho mais o direito, primeiro, de murmurar dos meus processos, e eu não tenho mais o direito de negligenciar a minha jornada. Eu não tenho mais o direito. Aí, reflexão pós, eu corri 10 horas. E Jesus que passou o dia na cruz. Qual que era aquela dor que ele estava sentindo? E ele não negou nada do processo dele. Mas, e antes, quando ele carregou a cruz? A gente fala da crucificação, mas você consegue imaginar o processo que ele teve de identidade firmada, de determinação, de coragem, de carregar aquela cruz, sofrendo, apanhando, né? Isso aqui é exaustão física. Ele superou a exaustão física dele, toda a humanidade foi liberta do pecado. Uau. Então, eu penso muito nisso no meio desses processos. Eu não tenho mais o direito, Júnior. Eu não tenho mais o direito. Eu, pessoalmente, não tenho mais direito. Então, eu olho hoje 100% para o esporte como uma ferramenta para impulsionar o meu chamado. A minha vida é sobre isso. Tanto que eu tô indo lá, né, 35, indo para os 40. A minha forma física, aos 28... eu tinha 6% de gordura vivendo naturalmente. Hoje tô com 12% de gordura. Os mais novos chegam e falam, tá fora de forma, hein? Eu falo, fora de forma? Mas eu tô vivendo a melhor temporada da minha vida, né? Então, acho que é um pouco da minha história, é isso. Não, foi incrível. Eu acho que já seguindo nesse flow que você tá, eu queria que você orasse pelo pessoal, porque eu tô sentindo muito a presença de Deus, especialmente essa última história que você trouxe, tudo que Deus liberou. Então eu queria que você pudesse orar pelo pessoal, liberando o que você sente mesmo. Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por todas essas pessoas que estão nos ouvindo, e eu declaro agora, Senhor, no Teu Espírito Santo tocando cada coração. Eu oro agora, Pai, para que cada projeto de vida que está estacionado seja acelerado pelo fogo do Teu Espírito Santo. Eu declaro, Pai, toda inércia dando espaço agora para aceleração. Amém. Declaro, Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor já depositou sobre sonhos, sobre profecias na vida das pessoas que estão nos ouvindo, que ainda não foram cumpridas, eu declaro agora ousadia, coragem e disciplina para desenvolver o cumprimento dessas profecias, desses sonhos. Eu declaro agora, Senhor, que nenhum medo e nenhuma falta de disciplina vai interromper o seu chamado e o seu sonho para a vida de cada um que está nos ouvindo. Eu declaro agora, liberta a mente, liberta a alma, liberta os pensamentos de quem está nos ouvindo para um tempo novo, o tempo que o Senhor chamou eles para viver, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém, amém. Obrigada, guerreiro, foi muito bom. Que bom, estou muito feliz. Eu imagino aqui que o pessoal já esteja, né, com o coração aqui batendo mais forte para viver uma vida diferente e ativada pelo Espírito Santo, mas por uma escolha sua de render a sua vida e a sua rotina ao Espírito Santo, porque ele pode fazer aquilo que você permite. Deus escolheu nos entregar o livre-arbítrio. Então começa em mim, começa em você, começa no guerreiro a escolha de falar, Senhor, faz algo com isso. Então, tudo que a gente falou aqui começa com um pequeno passo e vai aumentando cada passo ao longo do caminho para você ver uma transformação na sua vida. Se esse episódio te abençoou, que eu sei que abençoou, compartilha com mais gente, se inscreve aqui para você receber todos os episódios que saem às terças-feiras também. Não esquece de seguir o Guerreiro. Qual que é o seu Instagram certinho? Guerreiro.lifestyle. .lifestyle. Também vai estar escrito aqui na descrição. Você pode aí acessar. Também tem o Holy Flow, que vai estar na sua descrição do Instagram, também, né? Que você pode acessar a plataforma toda que eles têm. Mas comece hoje uma mudança nessa questão física, porque isso vai impactar a sua autoliderança e vai impactar a sua liderança para fora, porque afinal Deus te chama a ser cabeça e não cauda. Então Deus te chama a liderar e não simplesmente seguir como massa aquilo que estipulam. Você segue a Jesus Cristo, mas você lidera, você é o povo que lidera. Então, Deus te abençoe e até o próximo episódio.